Pessoal, eu sou a Rafa do Mania de Artesã e o vídeo de hoje é atendendo o pedido de uma inscrita, a Dulce Almeida. E a gente vai fazer o perna longa. Se você também quer ver alguma coisa aqui no canal, deixa nos comentários ou me marca lá no Instagram do canal que a gente vai trazer aqui sim. Pode demorar um pouquinho, né? O da Dulce demorou um pouquinho, mas eu trago, tá bom? Prometo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, assiste o vídeo até o final, comenta aqui, comenta se você quiser alguma outra coisa, comenta se você gostou, porque é muito importante pra gente saber. E vamos aprender o perna longa. Vou usar aqui pro corpinho a amigurumi pedreira, essa numeração aqui, 8008. Pode ser feito com chumbo também, mas eu preferi usar essa daqui porque o perna longa ele é um cinza mais claro, né? Não é um cinza tão escuro quanto o chumbo, mas se você tiver o chumbo aí, tem alguns que são feitos da cor chumbo também. Eu vou começar com um anel mágico um pouco maior aqui. Vou fazer 11 pontos baixos dentro do meu anel mágico. E vou caminhando fazendo os 11 pontos. Feito aqui os 11 pontos, eu vou trabalhar em ponto sobre ponto até o final aqui da carreira. Vou pegar lá do primeiro. E aí, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui nesse primeiro ponto aqui, com a linha mesmo. E aí, eu vou trabalhar daqui até a 12ª carreira, tá? Então, vou fazer 12 carreiras contando com aquela carreira lá do anel mágico, em ponto sobre ponto. Bom, pessoal, eu falei aqui 12 carreiras e no fim eu acabei fazendo 21. Minha perninha aqui ficou com 8,5 centímetros, porque o perna longa ele tem a perna comprida. E o meu tinha ficado muito curtinho. Talvez pelo meu ponto ser apertado, por estar usando uma agulha 2,5, se você estiver usando uma agulha mais grossa, se o seu ponto for larguinho, talvez dê um tamanho razoável da perna, mas o meu não deu, ficou muito curto. Mas daí você olha aí certinho pra poder ver como que vai ficar o seu, se você vai gostar do tamanho, senão você aumenta mais. Aí a gente vai fazer a última carreirinha. Nessa última carreirinha eu vou fazer aqui 11 pontos baixos. Eu vou marcar aqui agora com um marcador. Então, eu vou fazer 11 pontos baixos. A outra perninha, ela é a mesma coisa, só que essa última carreira aqui que vai mudar. Então, eu fiz aqui 11 pontos baixos e chegando aqui no último, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou arrematar o meu trabalho, sem deixar um pedaço grande, porque não vai costurar, né? A gente vai fazer a emenda. Aí, eu vou esconder aqui o fio pra ficar bem bonitinho. E a segunda perna eu vou fazer do mesmo jeito. E daí, pra fazer a última carreira, a gente vai voltar aqui. Bom, feito aqui, eu fiz até os 11 pontos, né? E aí, ao invés de fazer um ponto baixíssimo e arrematar, eu vou começar o corpo. Então, eu vou fazer 4 pontos baixíssimos aqui. Feitos 4 pontos baixíssimos, eu vou fazer 5 pontos baixos. E aí, feitos 5 pontos baixos, eu vou fazer 4 correntes. Para poder
unir a minha perninha. Vou unir lá a minha perninha da seguinte forma. Um ponto baixo aqui e mais 3 pontos baixos, então um total de 4 pontos baixos aqui caminhando pela perninha. E aí eu vou fazer um aumento e outro aumento. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer um aumento, vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, então 3 pontos. Aí eu vou vir aqui, olha, e vou trabalhar nas alcinhas dessa carreirinha. Sendo assim, 4 pontos. Feito esses 4 pontos aqui, eu vou voltar a trabalhar na outra perna, certo? Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar um aumento. Um ponto baixo. Um aumento. Aí eu vou fazer novamente um ponto baixo e 2 aumentos seguidos. Olha lá. Eu vou caminhar aqui com ponto sobre ponto. E aí, eu vou fazer os 4 pontos aqui da frente, na alcinha da frente. Vamos lá. Eu fiz metade da carreira de ponto sobre ponto. Uma volta e meia. Olha lá. A gente tava aqui, né? E aí, a gente fez esses 4 pontos aqui, olha lá. Os 4 pontos da frente, que foram pegos pela correntinha. Dei a volta na minha primeira perninha, olha lá, tem até o arremate dela, né, daquela que foi arrematada, não é aquela que a gente deu a sequência. Fiz os 4 pontos aqui da parte de trás também e fiz metade da perna. Chegando aqui, ó, na lateral, eu vou fazer uma diminuição e vou marcar o início da minha carreira. E aí, eu vou andar aqui com vocês até ali na frente para poder fazer um aumento da barriguinha. Então, olha lá, fiz uma diminuição. Então, eu vou fazer 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No 7º, eu vou fazer um aumento, vou vir aqui, vou fazer 2 pontos baixos e vou fazer novamente um aumento aqui. Vou caminhar mais 7 pontos. Uma diminuição
diminuição vai ser lá na lateral. Após fazer essa diminuição, nós iremos trabalhar em ponto sobre ponto até o final da carreira lá. Não terá nem mais aumento e nem mais diminuições. Aí, nós iremos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto. Tá? Vamos subir por 7 carreiras. Só para localizar vocês aqui, que eu acho que é importante falar a quantidade de pontos. A gente fica com 35 pontos, contando os aumentos e as diminuições que fizemos na carreira anterior, contando com aquelas alcinhas que foram feitas na frente e atrás, a gente tem que ficar com os 35 pontos, certo? E aí, antes de dar continuidade aqui às 7 carreiras e voltar com vocês, eu vou explicar como que eu faço aqui a perninha. Quem me conhece sabe que eu gosto de colocar não só o enchimento na perninha, eu gosto de colocar alguma coisa durinha. Em regra, eu uso o bastão de cola quente. Então aqui no Pernalonga não vai ser diferente. Eu vou usar o bastão de cola quente para a gente poder colocar aqui na perninha, tá? Eu medi o tamanho da perninha e cortei certinho aqui. Vou medir aqui, ele ficou com 8 centímetros de comprimento, tá? Então eu cortei os dois em 8 centímetros e vou colocar aqui na perninha. Depois de colocado, vai sobrar espaço para colocar o enchimento. Então vocês podem encher, que fica até legal, porque daí ele vai ficar ao mesmo tempo durinho e macio, tá? E daí é só dar continuidade aí às 7 carreiras de ponto sobre ponto. Após finalizar as 7 carreiras de ponto sobre ponto, a gente vai trabalhar da seguinte forma na carreira de número 11. 10 diminuições seguidas em ponto baixo, tá? Então, nós vamos trabalhar por 10 diminuições seguidas e vocês podem contar aí antes ou podem prestar atenção quando terminarem que essa última diminuição lá, a 10ª diminuição, ela vai dar exatamente no meio do nosso trabalho, lá na outra lateral, tá bom? Então, a gente começa em uma lateral as diminuições, termina na outra, e aí a gente vai fazer a parte de trás em ponto sobre ponto. Na verdade, é a parte da barriguinha que vai ser em ponto sobre ponto. E então, após terminar essa carreira, iremos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto também. Finalizada aquela carreira, eu fiz 23 pontos baixos. E aí, nos nossos 2 últimos pontos, eu vou fazer uma diminuição em ponto baixo, tá? E após fazer essa diminuição em ponto baixo para concluir a carreira de número 14, nós iremos fazer uma carreira inteira de ponto sobre ponto novamente, tá bom? Concluída a nossa carreira de ponto sobre ponto, eu fiz aqui 10 pontos baixos, tá? Já enchi o meu trabalho aqui um pouquinho para poder ficar mais fácil de trabalhar, tá bom? E aí, feitos 10 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição lá na outra lateral, tá certo? E iremos trabalhar em ponto sobre ponto até o final dessa carreira. Dá um total de 11 pontos baixos até o final da carreira. Então, vai ficar 10 pontos baixos, uma diminuição, 11 pontos baixos. E aí, a nossa próxima carreira vai ser novamente de ponto sobre ponto. Concluída a carreira de ponto sobre ponto, eu fiz aqui mais 21 pontos baixos. E aí, nossos 2 últimos pontos, eu vou fazer novamente uma diminuição, certo? Como fizemos na outra carreira. E aí, nós vamos trabalhar novamente uma carreira de ponto sobre ponto. Concluída a carreira de ponto sobre ponto, eu fiz aqui novamente 10 pontos baixos. E aí, eu vou fazer novamente uma diminuição lá na nossa outra lateral e trabalhar mais 10 pontos
baixos, que seria o restante da carreira em ponto sobre ponto. E aí, novamente, eu vou trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Porque nós vamos intercalando. Concluída a carreira de número 21, na carreira de número 22, eu vou fazer 19 pontos baixos e fazer novamente uma diminuição nos dois últimos pontos, ficando então assim com 20 pontos, tá? E aí, nós iremos fazer um pouquinho diferente a nossa carreira de número 24. A carreira de número 23 vai ser de ponto sobre ponto normal. Carreira de número 24, nós iremos fazer um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Iremos trabalhar então um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Quando chegar ao final do nosso trabalho, vai ficar faltando 2 pontos baixos para terminar. E aí nós iremos trabalhar esses 2 pontos baixos normal, tá bom? E aí a gente vai fazer um ponto baixíssimo para terminar o nosso trabalho. Vai arrematar ele, deixar um fio para costurar e está terminado o corpinho do perna longa. Agora, com a linha branca, nós iremos fazer o pezinho, tá bom? O pezinho do perna longa, ele é bem diferente dos outros pezinhos que a gente está acostumado a fazer, mas é bem tranquilo, tá certo? Nós iremos fazer o seguinte, 10 correntinhas. Nessas 10, após terminar essas 10 correntinhas, nós iremos voltar lá no nosso terceira correntinha. Vamos contar 2. Na terceira, nós iremos começar a fazer pontos, tá? E iremos trabalhar por 7 pontos baixos nessas correntinhas. Então, vamos trabalhando por 7 pontos seguidos. Vai ficar sobrando apenas um pontinho lá no final, tá certo? Vamos trabalhando aqui. Quando chegar nesse último ponto, nós iremos fazer 5 pontos baixos no mesmo ponto. E aí a peça já vai começando a ser virada, né? E aí, após terminar os 5 pontos baixos nesse mesmo ponto, nós iremos fazer o inverso do lado contrário. Iremos fazer então 7 pontos baixos da mesma forma como trabalhamos do outro lado da nossa correntinha. Então, nós iremos trabalhar por 7 pontos baixos e quando chegar lá no último ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Conta aí que tem que ficar com 22 pontos ao final dessa carreira, tá certo? Vamos trabalhar de forma contínua. E aí a gente vai ficar com 8, vai fazer 8 pontos baixos. Vamos trabalhar por 8 pontos baixos seguidos. Vou marcar aqui para ficar mais fácil, tá? Vou marcar com uma linha mesmo. Pode marcar com o que você tiver. Terminados 8 pontos baixos, nós iremos fazer 2 meios pontos altos nos próximos 5 pontos. Então, vamos trabalhar meios pontos altos, aumentos em meios pontos altos, por 5 pontos seguidos. Então, agora vamos trabalhando apenas em meios pontos altos. Após terminar os meios pontos altos, eu fiz aqui 8 pontos baixos, tá? E aí, vai sobrar o último pontinho lá, onde eu vou fazer 3 pontos baixos juntos, no mesmo pontinho aí. Vai ficar 29 pontos nessa carreirinha aqui. A carreira seguinte,
Eu vou começar fazendo 7 pontos baixos, tá? Então, vamos trabalhar aí por 7 pontos baixos nesse primeiro momento da nossa terceira carreira. Concluídos 7 pontos baixos, nós iremos trabalhar da seguinte forma: 2 meios pontos altos, mas não junto, tá? Separado. Um meio ponto alto, um outro meio ponto alto. Feito esses 2 meios pontos altos, aí sim nós iremos trabalhar com um aumento em ponto alto. E aí, terminado esse aumento em meio ponto alto, eu vou fazer uma sequência que vai ser repetida por 4 vezes, onde é um meio ponto alto normal, e daí eu trabalho com um aumento em meio ponto alto. Então, um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto por 4 vezes seguidas. E aí, terminado, eu vou fazer um meio ponto alto e vou fazer o restante da carreira em ponto baixo, tá? Agora eu vou mudar o meu lugar, na verdade, de marcação. Em tese, nós teríamos aí 10 pontos baixos para trabalhar, mas o 10º ponto baixo, na verdade, ele vai dar lá no meio, ele vai ser o nosso primeiro ponto dessa quarta carreira, tá? Então, eu vou mudar a marcação aqui. Ao invés de iniciar no ponto seguinte, nós vamos iniciar lá no meio, mudando a ordem do início. E nós iremos fazer 7 pontos baixos. Vamos caminhar por 7 pontos baixos seguidos. Após concluir esses 7 pontos baixos, nós iremos trabalhar com um meio ponto alto. Vamos fazer um meio ponto alto e agora um aumento em meio ponto alto. E agora a gente vai fazer novamente uma sequência. Essa sequência eu vou repeti-la por 5 vezes. Nós iremos fazer 2 meios pontos altos e um aumento em meio ponto alto. Então, uma sequência de 5 vezes, da seguinte forma: 2 meios pontos altos e um aumento em meio ponto alto. Terminado, eu fiz 8 pontos, mais um meio ponto alto e mais 8 pontos baixos. E aí, eu vou fazer lá no meu último ponto um aumento em ponto alto, tá? Agora, eu vou trabalhar em ponto sobre ponto por toda essa volta. A gente tem que ter, ao final, 44 pontos baixos para poder trabalhar em ponto sobre ponto, porque a gente tem que acertar com a parte de cima do pezinho, tá bom? Então, vamos trabalhar em ponto sobre ponto. Vamos arrematar o trabalho ao final dessa carreira, deixar um pedaço de linha para costurar o nosso pezinho. Vou fazer agora a parte de cima do peito do pé do perna longa. Então, eu vou trabalhar com a linha cinza, fiz 5 correntes, tá? Fiz 6 correntes. Feitas essas 6 correntes, eu vou trabalhar com 5 pontos baixos. Vou dar início lá na minha segunda correntinha e trabalhar por 5 pontos baixos, certo? Chegado aqui no último, após concluir esse ponto, eu vou subir uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer ponto sobre ponto. Então, ou seja, terei aí 5 pontos baixos e eu vou trabalhar por 4 carreiras seguidas da mesma forma. Então, após 4 carreiras de ponto sobre ponto, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e vou fazer um aumento no primeiro ponto. Vou trabalhar por 3 pontos normalmente
E lá no meu último ponto eu vou fazer novamente um aumento em ponto baixo. E aí, feito isso, vou virar o meu trabalho, vou fazer a próxima carreira de ponto sobre ponto e vou fazer, na verdade, 2 carreiras seguidas de ponto sobre ponto. Concluída aqui, fiz a corrente, virei o meu trabalho, vou fazer 2 pontos baixos. Feito 2 pontos baixos, eu vou começar a trabalhar com 3 meios pontos altos. Feito aqui os 3 meios pontos altos, vou trabalhar em 2 pontos baixos até terminar aqui a carreira. E aí eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, fazer um ponto baixo e vou trabalhar com 5 meios pontos altos. Então, vamos trabalhando 5 meios pontos altos e no último, um ponto baixo, tá? E agora eu vou subir uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo, 5 meios pontos altos. Vamos fazer novamente 5 meios pontos altos. E aí, lá no último ponto, novamente, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Só que feito esse um ponto baixo aqui, eu vou trabalhar de forma diferente. A gente vai trabalhar ao redor da peça. Então, como que a gente vai fazer aqui? Nós iremos criar pontos aonde não tem ponto, tá? Então, nessa lateral aqui não tem ponto, então a gente vai criar pontos baixos fazendo uma borda nela, tá? Na parte de baixo ali das correntes, né? A mesma coisa, nós tínhamos correntinhas, então nós vamos começar a criar o trabalho. Na outra lateral também. Terminado aqui, fiquei com 32 pontos baixos, eu vou fazer uma corrente, vou fazer um aumento neste primeiro ponto e vou trabalhar com 5 pontos baixos. Feito 5 pontos baixos, eu vou trabalhar em um aumento no último ponto e vou trabalhar em ponto sobre ponto por toda a volta até chegar lá onde a gente iniciou aqui na outra lateral. Vou trocar a linha para o branco, para dar início aos dedinhos. Então, feito aqui, eu vou fazer com o branco trocando a linha. Eu vou fazer 9 pontos baixos com a minha linha branca. Vamos trabalhando por 9 pontos baixos, prendendo a linha branca ali para não soltar. E nós iremos deixar de trabalhar por 25 pontos, tá bom? Vamos virar o nosso trabalho, não vamos continuar. Vou fazer uma corrente, virar, fazer 2 pontos baixos. E aí eu vou fazer 5 aumentos em pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, eu vou fazer, feitos 5 aumentos, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui ao final. E aí eu vou trabalhar por 4 carreiras em ponto sobre ponto, tá bom? Então, vamos lá. Vou trabalhar a carreira 3, 4, 5 e 6 em ponto sobre ponto. Feito aqui, eu vou fazer uma corrente, vou fazer 2 pontos baixos e vou fazer 5 diminuições em pontos baixos. Feitas 5 diminuições em pontos baixos, eu vou fazer 2 pontos.
simplesmente virar o meu trabalho e fazer 9 pontos baixos, ou seja, eu vou fazer ponto sobre ponto aqui nessa carreira. Porém, terminado aqui os meus 9 pontos baixos, eu vou fazer novamente essa volta, eu vou fazer a borda em branco. Então, aonde não tem ponto, vamos fazer como fizemos com o cinza, vamos criar pontos aqui nessa lateral branca, e onde tiver os pontos em cinza, vamos trabalhar em ponto sobre ponto. Somente tomando cuidado, porque com esses 9 pontos, as laterais que vamos criar e a parte cinza, temos que ter 44 pontos baixos para poder dar exatamente a parte do pezinho, tá bom? Para poder fechar direitinho aí. E aí, feito tudo isso, tendo 44 pontos baixos, vamos cortar a linha e costurar. Olha lá, para costurar, como que eu fiz? Eu deixei ali, né, nem cortei a linha, eu já deixei. E vou começar a trabalhar um ponto na parte de baixo e pegar o mesmo ponto lá, ó, na parte de cima, tá? Tá vendo aí? Eu uno um ponto com o outro, puxo a linha, faço a mesma coisa. Venho com um ponto de baixo e vou unir com um ponto de cima. Eu costuro dessa forma. Se você tiver algum outro jeito de costurar, não tem problema. Coloca o seu detalhe, coloca o seu jeitinho, né? O seu toque pessoal no seu trabalho. Não tem problema. Cada um tem um jeitinho diferente de costurar aí, cada um tem um ponto diferente. Aí eu vou deixar lá um pedacinho sem costurar no final para poder encher e terminar de costurar. Tá? E daí tá pronto a parte de cima do pezinho, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu vou voltar depois para ensinar a bordar os dedinhos. Daí vai dar o formato certinho do pezinho do pernalonga. Por enquanto, vamos continuar com a linha branca para fazer a barriguinha dele, tá? Então, nós vamos fazer aqui 3 correntes. Eu fiz 3 correntes e fiz 2 pontos baixos, tá bom? Peguei aqui na segunda corrente e fiz 2 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma corrente, vou subir o meu trabalho e vou fazer 2 aumentos em pontos baixos, ficando com 4 pontos. E aí eu vou trabalhar por 2 carreiras dessa mesma forma, tá certo? 2 carreiras de 4 pontos baixos. Feito aqui essas 2 próximas carreiras, né? Eu vou fazer aqui uma corrente, um aumento no primeiro ponto, 2 pontos baixos e um aumento no último ponto baixo. E aí eu vou trabalhar com ponto sobre ponto por 4 carreiras. Feitas as 4 carreiras, eu fiz aqui uma corrente, vou fazer um aumento no meu primeiro ponto. E aí eu vou trabalhar em ponto sobre ponto até ali chegar no meu penúltimo ponto. Feito ali o penúltimo ponto, vou fazer um aumento no último. E aí eu vou trabalhar mais 6 carreiras em ponto sobre ponto. Feito aqui, eu vou fazer uma corrente, vou fazer um aumento no primeiro ponto. Vou trabalhar por 6 pontos baixos. Vou fazer um aumento no meu último ponto baixo aqui. Vou trabalhar 3 carreiras em ponto sobre ponto. Feitas as 3 carreiras, eu vou fazer uma corrente e vou fazer uma diminuição no meu primeiro ponto baixo. Feita essa uma diminuição aqui, no primeiro e segundo ponto baixo, né? Uma diminuição, 6 pontos baixos. E aí eu vou trabalhar novamente uma diminuição ali nos meus 2 últimos pontos, ficando com um só. Vou subir e fazer uma carreira em ponto sobre ponto, tá? A gente vai sempre intercalar, tá certo? A gente vai trabalhar de forma alternada aqui. Uma
fileira a gente vai trabalhar em ponto sobre ponto e a outra a gente vai trabalhar com uma diminuição no começo e uma no final. Isso nós iremos fazer até restar 4 pontos baixos na carreira de número 26. Aí a gente vai subir uma corrente, fazer 2 diminuições e ficar com 2 pontos baixos. Vamos fazer então a carreira de ponto sobre ponto, tá bom? E aí a gente vai pegar e vai ficar com dois pontos. Eu vou fazer um aumento, ficando novamente com 4 pontos. Vou fazer uma carreira em ponto sobre ponto de 4 pontos. E agora eu vou criar as bordas, como eu fiz lá no pezinho. Vou trabalhar em ponto sobre ponto, onde tem. Onde não tem, eu vou criar pontos fazendo a borda aqui do trabalho. Vou arrematar o trabalho e vou deixar um pedaço de linha para costurar no corpinho. Os bracinhos, eu comecei porque é igualzinho o nosso pezinho, né? É o começo aqui. Então, eu trabalhei em 11 pontos dentro do anel mágico e fiz aí 6 carreiras de ponto sobre ponto, contando lá o anel mágico, tá? Então, contando a carreira do anel mágico, vou subir aí e fazer 6 fileiras, tá? Aí eu vou trabalhar o meu cotovelo. Para o cotovelo, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e aí eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vou deixar 9 sem ser trabalhado. Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou pular o ponto baixíssimo que eu fiz. E aí eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Feitos 3 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma corrente, vou virar o trabalho e pular o ponto baixíssimo. Sempre iremos pular o ponto baixíssimo enquanto estivermos fazendo o cotovelo, tá? Então, vou pular o ponto baixíssimo e vou fazer aqui um ponto baixo, tá bom? Então, lembrando que eu sempre vou pular o ponto baixíssimo e aí eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer um aumento, vou fazer 2 pontos baixos e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou novamente, né, virar o meu trabalho, fazer uma corrente, virar o trabalho, pular o ponto baixíssimo, e aí eu vou fazer um ponto baixo, perdão, 6 pontos baixos, tá? E feitos 6 pontos baixos, iremos fazer um ponto baixíssimo lá na nossa fileira ali, ó. A gente trabalha o ponto baixíssimo no final, tá? Só no começo que a gente pula ele. E aí, carreira de número 5, nós iremos novamente fazer uma corrente, pular o ponto baixíssimo e iremos fazer 7 pontos baixos e vamos fazer um baixíssimo. E nós iremos trabalhar assim por 3 carreiras, onde iremos fazer 7 pontos baixos e um ponto baixíssimo. E a gente não pode agora, então, invadir, tá, a carreira. Então, você tem que prestar atenção, porque a carreirinha ali da fileirinha, ela é trabalhada, tá? A carreirinha ali do ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar assim, ó, dessa forma, tá? E aí a gente volta para trabalhar a parte superior do bracinho. Aí eu fiz aqui novamente a mesma sequência na carreira de número 9, tá bom? Só que ao invés de fazer um ponto baixíssimo, eu não vou fazer um ponto baixíssimo.
eu vou começar a trabalhar aqui um ponto baixo na minha lateral, onde eu faria um ponto baixíssimo, fazer um ponto baixo. Vou trabalhar esses 3 pontos que restaram aqui, tá? Vamos fazer então aqui os 3 pontos. E aí, eu vou fazer novamente um ponto aqui, ó, nessa lateral. E vou fazer um ponto lá no meu início. Vou ter aqui 13 pontos baixos. E aí, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto por mais 8 carreiras. Tá? Então, vou fazer aqui ponto sobre ponto por 8 carreiras. A princípio eu tinha contado 4 porque era da receita, mas ficou muito pequeno. Então, eu fiz aqui 8 carreiras em ponto sobre ponto, tá? E aí a gente vai trabalhar o ombro, tá bom? Pode encher se você quiser, se for mais fácil para você, se não for, não tem problema. Então, vamos trabalhar o ombro aqui, que é parecido com o cotovelo. Então, o que eu vou fazer aqui para poder fazer o ombro? Vou fazer uma corrente, vou fazer 7 pontos baixos e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Já tinha feito, então eu vou pegar aqui, vou fazer uma corrente, virar o trabalho e vou fazer 4 pontos baixos e um ponto baixíssimo. E eu vou trabalhar dessa maneira por 4 carreiras. Então, 4 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Lembrando que sempre vou pular o meu ponto baixíssimo, tá bom? E vou subir 10 correntes. E aí eu vou continuar no próximo vídeo, porque esse daqui vai ficar muito grande.